Hoje eu vou te explicar o porquê que a paciência é um dos ativos que mais paga dentro de investimentos, principalmente quando a gente fala sobre altcoins. Olha só, nos últimos dias eu tenho comentado com você sobre regiões de fundo dentro das altcoins, só que eu ainda não tomei uma decisão de entrada, porque eu estou aguardando confirmações dessa formação de fundo. Para que eu possa expor a minha carteira às altcoins, para que eu possa buscar uma assimetria dentro da grande exponencialidade das altcoins. Só que de maneira paciente ainda não houve essa confirmação, ou seja, eu ainda não estou investido nelas. E eu vou te explicar exatamente através de dados o porquê que quando a gente está falando de altcoins, você não brinca com elas, você deve ser extremamente paciente. Porque saiba que muitas das vezes você mais vai ficar fora das altcoins do que exposto dentro das altcoins. Isso, obviamente, se você realmente quer lucrar dentro do mercado cripto. Aquelas pessoas que acumulam bons projetos, aquelas pessoas que têm uma lista de 10 bons ativos, sabem bem do que eu estou falando. Essas pessoas, elas estão no prejuízo na data de hoje, exatamente porque elas estão holdando altcoins. Altcoins a gente não deve holdar, a gente deve operar elas, comprar e vender. E eu vou te explicar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guitelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui, um dos indicadores que eu venho apresentando para vocês bastante nos últimos dias é exatamente o Total 3. Para mim, o Total 3 ele é um dos indicadores que me faz tomar decisões de entrada dentro das altcoins. Obviamente que eu não uso exclusivamente só esse indicador. Para mim, o que mais conta é a análise on-chain. Eu vou te mostrar que existem indicadores dentro da análise on-chain para a gente poder investir dentro de altcoins. Mas eu quero que você entenda que um primeiro sinal que a gente precisa ter é de uma confirmação do rompimento do Total 3. Enquanto não houver essa confirmação do rompimento, a gente não tem esse sinal de grande entrada, grande exposição dentro das altcoins. Por conta disso, eu aguardo pacientemente. E eu venho comentando com vocês sobre essa exposição desde quando a gente fez o rompimento aqui dessa linha de tendência de baixa. Só que eu estou observando o movimento e esperando a confirmação, que é exatamente a formação do pivô de alta. Enquanto não houver essa formação do pivô de alta, vai ser muito difícil ter uma carteira altamente exposta dentro das altcoins. Afinal de contas, a minha carteira ela continua extremamente protegida. Você sabe muito bem que para mim, eu vejo que o Bitcoin, nesse patamar que ele está hoje, eu vou te mostrar através de dados, está em uma região extremamente cara. Mas o ponto é, eu tô com muito caixa, eu tô com muito dinheiro na mão, aguardando pacientemente para poder fazer mais compras. Eu recomendo isso daí para você também. Entenda, esse não é o momento de você estar holdando altcoins. Infelizmente, se você ainda tem altcoins na mão, provavelmente você está com alto prejuízo acumulado. Essas altcoins você deveria ter se livrado delas em dezembro, que foi exatamente a data que eu me livrei de todas as minhas altcoins. Concentrei a minha carteira simplesmente em dólar. Agora a gente está próximo de uma região de fundo, mas pode ser que a gente continue caindo ainda mais, porque não houve a confirmação dessa região de fundo. Uma coisa que eu te falo é, se você quer investir em altcoins, seja estratégico. Não seja amador. Não compre uma lista de 10 bons ativos, porque isso não vai dar certo no longo prazo, beleza? Bom, ou seja, enquanto não houver o rompimento aqui desse topo, eu não faço as minhas grandes entradas dentro das altcoins. E tem muitas pessoas que vêm aqui no canal e comentam que Gui, mas altcoin season é exatamente aquele momento extremamente exponencial, onde as altcoins sobem de uma maneira muito forte, não é somente essa altinha aqui que nós temos durante um certo período. Altcoin Season é algo muito mais intenso. Bom, eu quero que você entenda que a Altcoin Season ela acontece várias e várias vezes. A Altcoin Season só significa que o capital está fluindo para as altcoins. Mas entenda que nesse ciclo a gente não vai ter uma Altcoin Season igual nós tivemos no ciclo passado, caso um fato não aconteça. Eu vou te mostrar exatamente qual que é esse fato. Mas olha só, eu quero que você entenda que quando a gente analisa, a gente faz uma análise social, a gente vê que Bitcoin ele chegou em um patamar ali de 100 mil dólares, que é um patamar extremamente relevante, e a gente não tem a mesma quantidade de demanda que nós tínhamos em 2021.
Quando a gente olha para o número de novos inscritos dentro do YouTube, a gente vê que teve um volume expressivo ali, ou seja, novas pessoas chegando, né, um varejo chegando no mercado, isso daqui foi positivo. Mas não foi um volume tão alto quanto nós tivemos em 2021, e há uma explicação para isso. Eu vou te mostrar exatamente o porquê isso. Mas antes, eu quero que você entenda que existem indicadores também de análise social para a gente entender se estamos entrando naquele hype onde todo mundo está falando sobre cripto, né? Onde até a sua avó está perguntando para você sobre cripto. A gente ainda não vivenciou esse momento e a gente não vai vivenciar esse momento caso uma coisa não aconteça. E eu já vou te explicar o que é essa coisa. Mas eu quero que você entenda que somente quando a gente tiver essa gigantesca euforia é quando a gente terá a grande altcoin season que vai valorizar 1.000, 2.000, 50.000%. E essa grande altcoin season, ela não vai acontecer agora. Eu vou te explicar isso através de dados. Mas eu quero que você entenda que enquanto essa grande altcoin season não acontece, a gente tem oportunidades de surfar as mini altcoin season. Ou seja, fazer 250% em questão de alguns dias, fazer 100% em questão de 3 dias, e isso é super possível dentro das mini altcoin season. As pessoas que não estão conseguindo surfar a altcoin season nesse ciclo é porque elas estão holdando bons projetos. Se você não holdar os bons projetos, se você comprar e vender eles, surfar esse momento do Total 3 fazendo um rompimento, um momento favorável para as altcoins, você vai ver que as mini altcoin season, elas estão acontecendo. Já aconteceu 3 vezes nesse ciclo. Foram os 3 períodos que eu e os meus clientes entramos dentro das altcoins de uma maneira bem expressiva na nossa carteira. Mas o momento atual que nós estamos vivendo é um momento que não é dessas altcoins. Pode ser que em breve isso aconteça. Mas entenda, você tem que ser extremamente estratégico nesse jogo. E olha só, o porquê que a gente não está tendo essa procura, essa demanda tão forte assim, mesmo Bitcoin estando em 100 mil dólares? A explicação para isso é simples, nós não estamos em expansão monetária, nós estamos em fase de contração monetária. Essa linha vermelha aqui é exatamente quando nós estamos em expansão monetária ou contração monetária ou lateralizando. Em azul aqui é o gráfico do Ether. Eu quero que você entenda que as altcoins, a grande altcoin season, ela acontece quando a gente faz uma grande expansão monetária. O porquê que a gente tem uma altcoin season nesse período e é a altcoin season mais forte? Porque nesse momento muitas pessoas estão com dinheiro. O dinheiro ele está abundante no ecossistema. Acaba com que você recebe um aumento, acaba com que novas vagas de emprego são abertas, acaba com que as pessoas começam a ter mais dinheiro. A partir disso, elas começam a tomar mais risco nos seus investimentos. A partir disso, a gente começa a ver ali as pessoas buscando mais por meme coins, buscando por esses projetos que não fazem sentido nenhum. E é aqui que a gente tem a altcoin season de verdade, aquele grande momento onde vai ter altas valorizações. Mas entenda que a gente está vivenciando uma contração monetária. Ou seja, se nós estamos em uma contração monetária, é comum que a gente veja algumas altas, mas que não seja aquela alta tão expressiva quanto as pessoas esperam. Por exemplo, Ether, se a gente olhar, ele teve uma mínima em 800 dólares. Ele voltou ali para o patamar de 4 mil dólares. Cara, teve uma boa movimentação. Mas não teve a movimentação que as pessoas esperavam, igual do ciclo passado. De 100 dólares até 4 mil dólares, por exemplo. Isso só vai acontecer quando a gente entrar em expansão monetária. Enquanto a gente não entrar em expansão monetária, tudo que você tem que fazer com as altcoins é comprar e vender. Não fica holdando bons projetos durante uma contração monetária, porque durante esse período o dinheiro ele está mais escasso, não tem combustível suficiente para fazer 3 milhões de criptos subirem tudo de uma vez. Entenda que o dinheiro ele fica rotacionando. Ele sai do Bitcoin, ele vai para um ativo, depois ele volta para outro ativo. É comum você olhar ali, por exemplo, no CoinMarketCap, um dia ativo X está subindo. No outro dia, esse ativo X ele está caindo e o ativo Y ele está subindo. E depois, o capital ele continua rotacionando. Isso é o que nós chamamos de rotação de capital. Entenda, você pode sim surfar essa rotação de capital, mas desde que você tenha as ferramentas certas para poder identificar isso. Não se exponha em altcoins comprando uma lista de 10 bons projetos em uma contração monetária.
Quando a gente entrar dentro de uma fase de expansão monetária, que vai ser um período onde a taxa de juros nos Estados Unidos ela vai estar ali estagnada na sua mínima e a gente vai ter o Fed comprando ativos dentro do mercado financeiro, que aumentando o seu balanço, nós estaremos dentro de uma expansão monetária. Esse será o período de você rodar 10 bons projetos. Mas agora não é esse período. Gui, quando que isso vai acontecer? Bom, a gente não tem previsão de que isso aconteça em 2025. Quando a gente olha exatamente para a expectativa do Fed, é de uma leve redução na taxa de juros ainda. Pode ser em 2026 ou em 2027 a gente tenha esse movimento de expansão monetária. Ali vai ser um momento de você rodar bons projetos, beleza? Esse daqui é um dos indicadores extremamente importantes para a gente saber isso daqui. Eu compartilho isso daqui muito com os meus clientes para que a gente possa setar as nossas expectativas. Mas eu quero que você entenda que mesmo dentro das fases de contração monetária, a gente pode se expor dentro das altcoins. Aqui, por exemplo, é um dos indicadores, uma Learning Machine criada por mim, aonde a gente utiliza os dados on-chain para saber quais são os momentos da gente se expor em AVE. Essas barras verdes é exatamente o momento de você ficar rodando esse ativo. Veja que a maior parte você vai ficar vendido, você não vai ficar com esse ativo na carteira. Mas o que nós queremos é pegar movimentações como essa daqui que nós tivemos, que sai ali de 80 centavos e vai até 400 dólares. Depois o ativo ele sobe mais e ele vai até ali o patamar de 600 dólares. A gente não quer ir até os 600 dólares, cara, dos 80 até os 400 ali já está de bom tamanho. E várias vezes a gente tem algumas leves movimentações. Veja que nem todas as movimentações elas são 100% assertivas. Por exemplo, essa daqui a gente tem um prejuízo onde entra em 340 e sai em 300. Mas entenda que quando a gente tem um prejuízo, é um stop bem menor do que foi o nosso gain lá atrás. E quando a gente olha aqui para um período mais recente, a gente também teve sinalizações de compra de AVE em 170 ali e surfa ali as movimentações até 100, até 350, por exemplo. Ativo caiu e voltou a subir, esse não é o momento da gente estar investido, porque nos dados on-chain, a sinalização ela acontece quando o cenário ele está mais favorável para a gente investir no ativo. Olha só, AVE a gente não precisa ficar rodando para o resto da vida, porque entenda, não tem dinheiro para todo mundo. A gente está vivenciando uma contração monetária. Muito provável que a gente vai ver grandes drawdowns em todos os ativos que não sejam ali, por exemplo, o Bitcoin. Porque a gente vê o capital rotacionando. Então, quando você olha para a altcoin season, você deve investir no ativo nos momentos mais favoráveis para aquele ativo. E a beleza dos dados on-chain é a gente poder saber qual que é o momento favorável. Como que a gente olha para o momento favorável? Bom, se as pessoas não estão no prejuízo, se elas não estão tendo panic sell, se as pessoas estão próximas do seu custo, elas não têm um alto lucro, por exemplo, envolvido naquele ativo, se as carteiras elas estão acumulando ativo e não distribuindo, caso a gente tenha esses sinais dentro dos dados on-chain, essas machines learning elas vão sinalizar. E eu não utilizo isso somente para AVE, eu utilizo essa técnica para todos os ativos que eu invisto. Olha só, a Chainlink não é um ativo que eu estou investido agora, nesse momento, mas é um ativo, quem está dentro da carteira Rumo 1 Milhão sabe que a gente surfou do 7 ali, por exemplo, até os 15. Foi um período onde a gente fez um investimento por conta de Learning Machine. E veja que Chainlink também é um ativo que a gente mais está vendido nele, mais estamos fora dele do que estamos comprado nesse ativo em várias vezes. Nesse momento atual aqui é o momento de rodar Chainlink? Não, porque Learning Machines estão desligadas. Então, quando eu olho, por exemplo, para investimento dentro das altcoins, no período que nós estamos, eu só faço os investimentos através das Learning Machines. E são indicadores construídos por mim, através de uma engenharia de dados, onde a gente analisa, entende qual que é o padrão dos investidores e qual que é o melhor cenário para a gente poder investir nesses ativos. E a gente pode fazer isso para todos os ativos. Eu quero que você observe que essa história de mas e se subir e você ficar fora de toda a movimentação? Isso não existe. Quando a gente trabalha com tendências, quando a gente trabalha com análise, a gente sabe que parte da movimentação a gente vai capturar. Por exemplo, Uniswap, Learning Machine não sinalizou compra em 2,80 e ela não sinalizou venda em 42 dólares, por exemplo. Mas ela sinalizou ali uma compra em 5,60 e uma venda em 31 dólares. O que isso significa?
E nós não queremos nem o rabo e nem a cabeça do peixe, nós queremos a parte do meio do peixe, que é a parte mais saborosa. A parte que a gente tem uma certeza maior de que aquilo vai ser bom. Entenda, você não precisa comprar no preço mais baixo e vender no preço mais caro. O que você precisa fazer é investir quando a gente tem um baixo risco e sair quando a gente tem um alto risco. Muitas das vezes é você capturar a metade da movimentação. Esse é o meu jogo dentro da carteira rumo ao milhão. Por exemplo, se você voltar aqui no meu canal lá em dezembro, você vai ver eu falando que eu liquidei as altcoins. E eu vendi Bitcoin também dentro da região de 90 e 100 mil dólares. Hoje Bitcoin está em 105 mil dólares. Eu não quero ele em 105 mil dólares. Eu quero ter feito as minhas vendas da última compra que eu fiz na formação de fundo anterior, que foi entre 60 e 70 mil dólares, por exemplo. Agora, eu quero se desfazer dessa posição e vou esperar por uma nova montagem de posição quando a gente tiver um baixo risco envolvido também. Esse é o jogo que eu construí para mim mesmo, respeitando a lei da riqueza, que é faça dinheiro, multiplique dinheiro e preserve dinheiro. Se você não utilizar estratégias de venda, estratégias de proteção, você jamais vai preservar o seu capital. Olha só. Olha para sua carteira, se você tem altcoins aí que você comprou em novembro, em dezembro, que você comprou em outubro, que você comprou em setembro, você viu essas altcoins valorizando em dezembro, não viu? Você viu a sua carteira com lucro, não viu? Em janeiro, o que está acontecendo com essa sua carteira? Você está devolvendo mais do que o que você lucrou para o mercado. Isso porque com altcoins a gente não brinca, a gente não holda bons projetos. Dentro do mercado cripto, a gente tem que ser extremamente estratégico. Não queira holdar meme coins, não queira holdar hypes do momento. Todos os ativos, eles têm a hora de você comprar e a hora de você vender também. Senão, vai ser comum você ter o sentimento de tô rico, tô pobre. Ou seja, comprou ali, ó, por exemplo, Uniswap em 3,50, rodou, depois o negócio voltou para 4 dólares, devolveu 100% do seu lucro para o mercado. E isso daqui é exatamente o que eu faço. Olha só para o case de Ronin, que eu já te apresentei aqui. Case de Ronin é um case onde eu comprei 4 mil Ronin por 4 mil dólares e hoje eu tenho, cara, 14 mil Ronins ali a um preço de 24 mil dólares sem que eu injete R$1 a mais para dentro. Tá aqui todas as transações de Ronin. Inclusive, essas transações, elas estão registradas dentro da carteira rumo ao milhão. Tô te mostrando aqui uma carteira no CoinMarketCap para você ver as datas. Entenda que nem toda transação ela é assertiva. Por exemplo, teve uma compra aqui, ó, dia 17 de maio, que ela foi vendida dia 16 de julho e foi vendida no prejuízo. Tá tudo bem. Como eu te mostrei aqui dentro das Learning Machines. Tem momento que a gente faz uma compra e a gente acaba sendo estopado, que essa operação ela dá no prejuízo. Só que no longo prazo, no consolidado, quando a gente avalia todo o consolidado, quando a gente tem acertos, são acertos muito maiores do que as perdas, por exemplo. Então isso daqui faz com que a gente acabe tendo bons resultados no longo prazo. Por isso que a carteira rumo ao milhão ela é sustentada no longo prazo. Olha só, dia 25 de outubro, compra em 1,60 e venda em 1,30. Isso daqui já pagou o erro que a gente teve ali. Não um erro, né? Foi um stop. Stop ele é um gerenciamento de risco e ele faz parte da sua operação. Ele pagou o prejuízo ali que nós tivemos anteriormente. E quando a gente olha no consolidado aqui, a gente consegue construir um aumento de quantidade de ativos, aumento de patrimônio, sem que a gente fique injetando dinheiro toda hora. E a carteira rumo ao milhão conta com diversos indicadores, como esses daqui que eu te apresentei de Learning Machines, inclusive indicadores que nos falam se a gente está em uma altcoin season ou não. E aí eu vou tomar uma decisão de entrada ou não nas altcoins. Ou eu concentro capital em Bitcoin, ou eu concentro capital em dólar. Mas eu quero que você entenda que o meu jogo, o que eu estou mostrando aqui para você, é como eu, Gui Teles, analiso o mercado e como eu tomo as minhas decisões. As minhas decisões, elas são extremamente estratégicas todas as vezes. Não é porque pessoas estão falando sobre ativo XYZ que eu vou investir nesse ativo. Não é porque o presidente dos Estados Unidos lançou uma meme coin e publicou no Twitter que eu vou comprar uma meme coin. Olha só, eu trabalho junto com uma engenharia de dados para que a gente possa construir indicadores, analisar os ativos e entender qual é o melhor cenário de investimento. E quando a gente encontra esse melhor cenário, a gente investe nos ativos. E quando o cenário ele não está mais favorável, a gente sai dos ativos. As minhas carteiras
todas são extremamente dinâmicas. Eu não fico holdando bons projetos acreditando que a alta é infinita. Até porque holdar bons projetos é fácil e a maioria das pessoas fazem isso. E lembre-se que 95% dos investidores, eles perdem dinheiro. Ou seja, a maioria não está aplicando as estratégias corretas, beleza? Bom, entendendo como que a gente deve lidar com as altcoins, eu quero que você saiba que o momento para o Bitcoin, ele ainda também é um momento bem incerto, tá? Quando a gente olha para o Supply and Profit, estamos em sigmas de formação de topo, ou seja, o mercado ele precisa de uma correção para que ele fique mais saudável, tem muito lucro envolvido ainda no supply. Isso faz com que a gente tenha uma ganância envolvida, isso faz com que a gente tenha um risco de venda muito alto. Todas as vezes que nós estamos nesse sigma aqui da linha vermelha, aqui em cima nós estamos em uma região de alto risco. Nós queremos comprar ativos quando eles estão em regiões de baixo risco, quando ele não está lá no topo estourando, mostrando para todo mundo que ele está caro nesse momento. Tem pessoas que topam pagar por Bitcoin em 100 mil dólares? Sim, tem pessoas que topam pagar 100 mil dólares. Eu, Gui Teles, sou um cara que não topo pagar. Enquanto a gente não tiver uma grande correção, por exemplo, no ativo, eu prefiro não olhar para esse ativo. Eu prefiro olhar para outros ativos, por exemplo, que é o que eu estou fazendo nos últimos meses dentro da carteira rumo ao milhão. Quando a gente olha para vários indicadores on-chain, a gente continua vendo vários indicadores nesse último sigma, que é exatamente a região de alto risco que nós temos. Dentro dessa região de alto risco aqui, a gente deve tomar muito cuidado. E principalmente com as altcoins, principalmente com esse jogo de holdar bons ativos. Entenda, quando o risco ele está extremamente alto, você vai ver o seu patrimônio se desvalorizando muito se você estiver exposto nas altcoins. Muitas altcoins já estão em bear market e poucas pessoas se tocaram nisso. Muitas altcoins elas não vão voltar no seu topo anterior. Muitas altcoins só entregaram prejuízo até esse presente momento. Quem está simplesmente acumulando isso durante os últimos 2 anos sabe bem do que eu estou falando. A pessoa sabe que durante esses últimos 2 anos o ativo não performou. O único ativo que realmente performou nesse último período foi Bitcoin, mas infelizmente ele chegou dentro de uma região onde o risco está elevado, onde a gente precisa de uma correção significativa, onde a gente precisa tirar o supply da mão dos investidores de curto prazo, jogar para a mão dos investidores de longo prazo, onde a gente precisa fazer uma nova capitulação para que ele possa dar uma pernada mais leve. E quando isso acontecer, é o momento da gente investir novamente. Mais uma vez, investidor ele deve comprar ativos com baixo risco e vender ativos com alto risco. Ele não deve comprar o preço mais barato e nem vender no preço mais caro. Você simplesmente pode surfar a melhor parte das movimentações. E se você quiser copiar e colar todas as minhas decisões, eu recomendo que você entre para a carteira rumo ao milhão. Na carteira rumo ao milhão, eu analiso o mercado, eu construo os indicadores junto com a minha engenharia de dados e você só precisa copiar e colar as minhas decisões. Eu vou falar para você qual que é o ativo que eu estou comprando, qual que é o ativo que eu estou vendendo. Eu não vou te ensinar, eu não vou te liberar indicadores, eu não vou complicar a sua vida. Eu simplesmente vou falar para você o que eu estou comprando e o que eu estou vendendo. Qual preço eu estou comprando e quantos por cento da minha carteira eu estou comprando. Você só precisa copiar e colar. Caso você queira entrar para a carteira rumo ao milhão, abaixo desse vídeo na descrição tem um link que te direciona para essa página aqui. Nessa página eu te explico que é basicamente você dar um Ctrl+C, Ctrl+V na minha carteira. Clica no primeiro link da descrição, assista esse vídeo, veja se a carteira rumo ao milhão é para você. Afinal de contas, se você está esperando uma carteira com 10 bons ativos para você holdar, a carteira rumo ao milhão não é para você, ela é uma carteira dinâmica. Assista esse vídeo que eu te explico e você vai ter acesso a um app exclusivo meu também, onde você vai receber essas notificações, onde você vai ter acesso a uma comunidade, você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo sobre as decisões de dentro da carteira rumo ao milhão. Aqui embaixo também tem o resultado de alguns clientes. Caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento. Mas entenda que eu estou te dando uma oportunidade de copiar e colar as minhas decisões. As decisões de uma pessoa que está trabalhando duro para saber os momentos certos de investir ou não nesses ativos. Não estou te prometendo a próxima gema do mercado cripto. A lista com 10 bons ativos que vai fazer você transformar R$1.000 em R$1 milhão. Não estou te prometendo nada disso.
Agora, se você quer consistência nos seus lucros, se você quer uma carteira que saiba o momento de investir e o momento de proteger também, a carteira Rumo ao Milhão, ela é para você. Se você tem prejuízo acumulado em altcoins, a carteira Rumo ao Milhão, ela é para você. Se você lucrou no final de 2024 e devolveu tudo em 2025, a carteira Rumo ao Milhão, ela é para você. É uma jornada longa de 12 meses que nós estaremos juntos, onde você estará copiando e colando as minhas decisões. Dessa maneira, você terá os mesmos resultados que eu em termos de porcentagem. Bom, se você quiser entrar para a carteira Rumo ao Milhão, primeiro link na descrição. Essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!